Seja bem-vindo à Escola Aberta de Teologia. Eu vou tratar com vocês hoje sobre um dos temas que eu considerei mais interessante até hoje, algo que me chamou muita atenção. Eu tirei de um livro que já teve review aqui no canal, Ensinando o Trivium. Na verdade, esse é o segundo vídeo a respeito de algum conteúdo do Ensinando o Trivium. No primeiro, nós falamos sobre o resultado do ensino moderno das escolas, e nós somos vítimas desse ensino moderno. E no vídeo de hoje eu quero ensinar uma coisa assim surpreendente a vocês. Aprenda qualquer coisa usando o método Trivium. Mas antes de passar para o conteúdo, eu quero lembrar o que é o método Trivium. Bom, o método Trivium é um estilo de ensino bem antigo, né? É um método de ensino bem antigo que era composto por 3 matérias. Por isso Trivium, né? O tri aqui, 3 matérias, né? Deixa eu selecionar direito aqui, senão vocês brigam comigo. Essas 3 matérias capacitam o aluno a aprender. Então, o método Trivium, acho que eu posso chamar ele de uma aula sobre como aprender. É isso. E quem aprende o Trivium acaba absorvendo melhor as outras coisas, né? Tudo que ele tem que aprender, ele absorve melhor. Então, são 3 matérias básicas. O aluno, quando criança, aprendia as 3 matérias. E no decorrer da sua vida, ele usava essas matérias para aprender outras coisas. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Este método, ele é extraído do método Trivium, tá? Ele não é o Trivium, exatamente. A autora, se não me engano, chama de Trivium aplicado. E isso está no livro Ensinando o Trivium, da editora Monergismo, beleza? Bom, dentro do Trivium, há 3 matérias que são as iniciais. É tipo assim, a criança tem que aprender essas 3 matérias, né? E na época do Trivium, quando ele era usado nas escolas, realmente as crianças aprendiam essas 3 matérias. Quais são elas? Vamos lembrar. A primeira matéria era a gramática, ou a linguagem. Dentro de gramática e linguagem, eles aprendiam grego. Crianças aprendendo grego, né? Então era essencial, e ainda é, né? Apesar de que eu nunca aprendi outra linguagem, era essencial que a criança aprendesse um segundo idioma. É isso, entende? Então é bem interessante, né? Crianças aprendendo o segundo idioma. A segunda matéria era a lógica, e a lógica mesmo como matéria, não é a lógica das coisas, não, é a matéria lógica, né? E eu não sei se eu vou fazer isso aqui, mas provavelmente eu quero trazer esta matéria para o canal, só lógica, né? E a terceira matéria era a retórica, a arte da comunicação. Crianças aprendendo isso. E por isso que eles debatiam, por isso que eles conversavam. Hoje nas escolas você não pode conversar, você não pode debater com o professor. Se o professor explicar uma teoria que não faz sentido, o aluno não pode expor isso, ele tem que aceitar. Na época do Trivium, né, isso era liberado, aliás, eles eram ensinados a debater. Então, a retórica seria a aplicação daquilo que eles tinham aprendido. Eles aprendiam a linguagem, né, um segundo idioma, depois aprendiam a lógica, que capacitava eles a questionar as coisas da vida, ou as coisas que eram ensinadas, e questionando eles aprendiam, né? Por exemplo, por que a lâmpada acende, né? Ela não deveria acender? E aí, com essa pergunta, eles iam atrás da resposta. Eles faziam eles crescer, mas davam um salto, né? O que as crianças hoje não fazem. E depois, a retórica, que é a arte da comunicação. Questionar, perguntar, ir atrás da resposta e tudo mais. A gente vai pegar o Trivium e vai fazer com que ele seja a base para aprender qualquer coisa. Então é um método extraído do método Trivium, tá bom? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, tá bom? Nesse código aqui do lado, você pode colaborar com o canal também. O tema é uma maneira universal e eficiente de se aprender muito mais e com mais eficácia. Eu diria que depois que você vê o método Trivium aplicado, você vai ser capaz de, pelo menos, começar a estudar qualquer coisa e compreender qualquer coisa, tá bom? Se você vai ser um sucesso naquilo, aí depende de você, mas você vai ter, pelo menos, a base para isso. Acho que esse é um dos ensinos mais importantes do canal. Eu vou te ajudar a começar a estudar qualquer coisa que você quiser na sua vida, né? Não importa a idade. O Trivium era aplicado para crianças, mas o que eu vou falar aqui pode ser aplicado tanto para crianças quanto para adultos. Você pode aprender e você faz o seguinte:
Coloque em prática na sua família. Pegue suas crianças e comece a ensinar elas usando o que eu vou mostrar para vocês daqui para frente, tá bom? Vamos lá então. Primeiro ponto, gramática. Como eu disse, essa é a primeira matéria do Trivium, a gramática. Então a gente vai tirar do contexto agora. Você não vai aprender grego agora, mas você vai usar o método dele para aprender qualquer coisa. Qual é o texto da autora? Toda matéria tem gramática própria. Entende? Então, assim como a criança devia aprender uma outra linguagem, ou seja, ela tinha que aprender uma linguagem sobre outra coisa, toda matéria que você vai estudar na sua vida tem uma gramática própria. Vamos citar exemplos? Né? Você quer ser, vou usar o tema que está na minha cabeça, você quer ser piloto de Fórmula 1. Né? Você quer entender de Fórmula 1. Por que eu estou falando isso? Porque amanhã vai ter corrida e eu gosto de corrida. Bom, você não vai chegar agora e entrar num carro e começar a dirigir, né? Senão você vai ser igual os últimos lá da fila mesmo. Mas não vai dar certo. Por quê? Você tem que entender a linguagem disso, sabe? Fórmula 1 é outro mundo, tem uma linguagem própria. Então, básico. Qual é a linguagem básica sobre o que você quer aprender? Eu quero aprender a construir uma casa. Ok. É só pegar o tijolo e começar. Não é só assim. Existe uma linguagem, existe os pontos principais, o nome das coisas, né, o que é usado, como funciona o que é usado. Isso é linguagem própria, tá? E aí o autor coloca o seguinte, ó, ou conhecimento dos fatos básicos e das regras fundamentais. Em outras palavras, de todas as partes individuais. Quero fazer um bolo. Eu não sei fazer bolo, nunca fiz bolo. E se você fizer o teste, coloca nos comentários o resultado do bolo, tá? Eu não sei fazer massa de bolo, eu não sei mesmo. Tá, o que eu preciso para começar? Quais os ingredientes, né, para começar uma massa de um bolo? Como é que se usa cada ingrediente? Como é que cada ingrediente funciona? Entende? Eu tenho trigo, beleza, mas se eu pegar um pouco de trigo e botar em muita água, vai dar o quê? E se eu botar ao contrário, vai dar o quê? Então, estudar a gramática própria do bolo, né, que é trigo, ovo, sal, sei lá o que vai no bolo. Eu literalmente não sei fazer um bolo, né? Mas é isso. Primeiro ponto, a gramática própria daquilo que você vai fazer. Eu quero escrever um livro, né? Então, você tem que ter pelo menos o básico, né? O que é um livro? Como é que funciona o livro? Como é que se desenvolve o livro? Você não vai fazer igual muitos escritores que escrevem livros que nunca vão ser lidos. Você tem que entender como funciona. Né? E para isso você tem que pesquisar e estudar, beleza? Então, o método Trivium não é para você deixar de estudar, não. Ele vai te ajudar a estudar, ele vai te ajudar a entender. E a primeira parte dele é gramática. Qual é a linguagem básica sobre isso aqui? Quer ver como que eu apliquei isso na minha vida? Eu queria ser fotógrafo, né? E eu achava que era só comprar uma câmera, colocar o filme ali dentro, riscar para o lado e tirar foto e ia sair uma beleza, né? Cara, não saía nada bem, saía desfocado, saía escuro. Por quê? Eu estava pulando o básico. Qual é o básico da fotografia? O estudo da luz, né? Como é que o filme reage com a luz? Na época era filme, né? Porque eu não sou muito novo. Mas quando eu fui para fotografia digital, a mesma coisa. Qual é o básico da fotografia digital? É a luz, né? Como que a máquina, a câmera, interage com a luz? Isso é o básico, isso é a gramática, tá bom? Então nós temos aí para fotografia luz, velocidade, sensibilidade, tudo isso, a abertura da lente, tudo isso é o básico da fotografia. A autora dá um exemplo aqui da matemática, ó, bem interessante, só para ilustrar. A gramática da matemática, ou seja, a linguagem da matemática, inclui o aprendizado do sistema numérico arábico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A memorização dos fatos matemáticos de adição, subtração, multiplicação e divisão. Por isso que você não consegue ensinar para a criança o que é soma sem que ela entenda os números, né? Mas não é de 1 a 9 apenas. Ela tem que entender o que é 100, o que é 1000, entende? Se você fizer isso, nesses passos, a criança vai conseguir aprender matemática muito mais fácil. Qual é o básico? Primeiro, o sistema numérico, né, de 0 a 9, e aí depois você tem 10, 1000, milhão e tudo mais, e aí sim a memorização dos fatos matemáticos, 1 mais 1, né, 1 menos 1,
né? Ou 1 vezes 1, tudo mais. Daí para frente você vai ter a base para usar as fórmulas, que é o próximo passo da matemática. Você aprende matemática, depois você usa fórmulas a vida inteira, né? Vai comprar. Qual é a fórmula do desconto? Quem quer comprar quer desconto, né? Vou vender. Qual é a fórmula correta? Por isso que muita gente vende errado. Já reparou que muita gente vende errado? Acha que vender é só comprar e vender. Não é só comprar e vender. Você tem que pegar o produto, somar o seu tempo, somar o gasto que teve com ele, somar os impostos, e aí sim você vai ter o preço dele. Na hora de colocar o preço dele no mercado, você tem que colocar sua comissão também, porque senão você não ganha nada. Muita gente pega uma caneta, comprei essa caneta por R$1, vou vender por R$1,50, né? E acha que vendeu caro. Não, às vezes você nem vendeu ela, você deu ela por R$1,50. Entende? Isso é importante. Então, para saber essas coisas, tem que entender a linguagem própria de cada coisa. Cada coisa tem uma linguagem própria. Tá vendo a caneca aqui? Essa caneca foi feita pela Top Canecas, que era a fábrica de caneca que eu tinha. Antes de fazer a caneca, eu tive que aprender como funciona a caneca. Como funciona, por incrível que pareça, tem uma linguagem própria, beleza? Então, o que você quer fazer da vida? Ah, eu quero ser teólogo, beleza. Você quer ser teólogo? Você tem que aprender o básico. Qual é o básico em teologia, na minha opinião? Leitura e interpretação. Para mim não tem outra coisa básica e que falta mais. A maioria dos teólogos que criam heresias saltam isso. Eles não leem, não interpretam a Bíblia corretamente. Entende? Então, a primeira coisa que tem que aprender é ler e interpretar a Bíblia. É isso. Depois disso, você vai estar apto a entender as doutrinas, como elas interagem, o que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Dei bastante exemplo sobre a gramática própria, né, que é o primeiro ponto fundamental. Depois da gramática própria, nós temos a lógica. Lógica, como que isso deve funcionar com aquilo. É isso. Toda matéria tem uma lógica própria, ou um entendimento. O texto desse livro é tão rico que cada palavra se encaixa, entende? O entendimento, ou seja, como que funciona as relações, ou os itens separados, entende? O entendimento das relações entre esses fatos e as regras. As regras estão na linguagem, né? Aliás, as regras definem o resultado final. E os fatos é a linguagem básica. Então, usando o meu exemplo aqui da fotografia, eu já sei o que é luz, eu já sei o que é velocidade, eu já sei o que é sensibilidade e abertura. Como é que eu junto tudo isso para fazer uma fotografia, entende? Isso é lógica. Então você não consegue alterar a lógica de algumas coisas. Por exemplo, eu não posso pegar uma caneta preta e riscar no papel preto. Por que não? Porque não tem lógica, não funciona. A caneta vai sumir no papel preto. E isso é lógica. Parece besteira, mas não é besteira. Tá? E faz muita diferença. Como é que eu vou entender o voo de um avião, por exemplo? É só colocar 2 asinhas e voar? Não, não é assim. Não é tão simples quanto parece, mas também não é tão complicado. Você só tem que ter o caminho certo. Se está no caminho certo, você vai entender como funcionam as coisas. Se não estiver no caminho certo, não vai entender, não adianta, tá? O exemplo aqui. A lógica da matemática procede das coisas como problemas em formas de história, até provas de álgebra ou teoremas geométricos. Então, usar a matemática aqui. Beleza, eu comprei uma caneta de R$1. Né? A linguagem básica, custou R$1. Custou R$1, eu quero vender ela. Beleza. Qual a linguagem da venda? Compra, né? Impostos, compromissos. Você vai ter que pagar funcionário. Se você tiver que pagar funcionário, transporte, imposto da nota fiscal, você vai emitir nota fiscal, né? Então tem que ter, essas são as linguagens. Como é que eu somo tudo para fazer esta caneta de R$1 custar o valor certo dela? Eu tenho que fazer uma fórmula. Então eu tenho a linguagem, agora eu tenho a lógica. Na lógica que eu falei aqui é quase simples, é só somar, né? Mas olha só que curioso. Se eu somar R$1 mais 10%, não vai dar o resultado certo. Sabia? Não é assim que funciona. Se você somar na calculadora só mais 10%, não funciona. Então você tem que somar mais 10, dá igual, vai ter um resultado.
Aí sim, somar mais 10 dá igual para ter o resultado. Então, a lógica, ela é fundamental no resultado final. Você vai ter, por exemplo, uma diferença de uma caneta de R$1 que vai custar talvez R$5. E não é roubo, é o valor correto dela. É só um exemplo, claro, né? Mas é assim que funciona. Então, quer dizer que para fazer um bolo eu só tenho que pegar trigo, ovo, leite, eu até sei fazer, mas eu esqueço. Eu até sei fazer, mas tudo bem. E é só juntar na panela e mandar ver? Não, não é só juntar. Você tem que entender como funciona cada elemento desse. E isto faz parte da lógica, né? Então, isto é uma besteira, será? Bom, aparentemente não. É só você observar o Brasil, né? Como que está o Brasil e os brasileiros, você vai ver que a lógica sumiu. A lógica morreu, na verdade, né? Então, é fundamental entender a lógica das coisas, como é que cada elemento cada elemento se encaixa. Vamos falar de teologia, porque o canal é de teologia. Como é que a doutrina da salvação, a soteriologia, ela tem que ser entendida, por exemplo. Nós temos o texto do Novo Testamento e nós temos a Bíblia. O Novo Testamento não é a Bíblia, né? Ele é só o Novo Testamento da Bíblia. E nós temos o Antigo Testamento. Então, a lógica é que se a Bíblia é uma só, se ela tem uma linguagem só, a lógica é compreender como ela toda trata da salvação. Para isso, você vai ter que pesquisar, né? Não tem como você fazer isso só lendo o Novo Testamento. Então, a lógica é estudar o Antigo Testamento, suas partes, e o Novo Testamento em suas partes, e entender como que a Bíblia fala sobre salvação. Então, a maioria das pessoas, hoje você vê que isso é muito inocente, será? Né? Muitas pessoas não estudam o Antigo Testamento e querem falar sobre soteriologia. Isso é um erro, né? Você tem a Bíblia, eu estou com a Bíblia da Reforma aqui, porque eu vou gravar uma comparação dela com a Genebra. Estou com a Bíblia aqui da Reforma, que tem 2 partes, 2 testamentos. Cada testamento fala sobre salvação. E a gente sabe, porque a Bíblia mesmo fala, que ela é a palavra de Deus. Ou seja, sendo a palavra de Deus, o Novo Testamento não pode ser diferente do Antigo. Então a gente tem que entender como que cada elemento desse conversa. Como é que cada capítulo da Bíblia, ou cada livro da Bíblia fala sobre isso. Tendo isso, você vai ter o resultado da matéria que você escolheu. No caso, a soteriologia. Não fazendo isso, você acha que tem um entendimento, mas não tem. Você tem parte dele. Você precisa ler o restante para compreender, tá bom? Isso usando para teologia. Agora, usando para qualquer outra coisa, né? Você vai ter que entender. Isso aqui não é na prática ainda, tá, irmão? Isso aqui ainda é estudo. Eu quero construir uma casa. Eu sei que vai tijolo, cimento, areia, né? Para você ter uma ideia, eu sei como faz isso, mas eu não consigo levantar um muro. Né? Vai tijolo, areia, brita, vai mais o quê? Né? E aí? Como é que eu junto cada elemento desse? Eu já fiz massa e eu vi que não é só misturar. Eu aprendi que não é só misturar. Mas sabe o que eu não fiz? Eu não pesquisei a quantidade certa de cada item. Entende? Então eu falhei na lógica. A minha massa não fazia sentido, né? Porque o cimento não reage do mesmo jeito para certa quantidade de água. Então na primeira massa que eu fiz, virou uma lama. Virou uma lama. Eu joguei meio saco de cimento fora, né? E aí eu entendi, né, que eu estava fazendo errado e comecei a medir a quantidade de água. Não me pergunte quanto que eu usei. Na época eu não tinha essa instrução que estou passando para vocês, então eu fiz tudo errado. Mas no final das contas, deu certo, né? Só que eu gastei um saco de cimento à toa, entende? Esta é a importância de entender a lógica de cada coisa. Aqui tem uma fala minha, ó. A matemática se aplica sempre a um problema real. O peso de alguma coisa, a distância de algum lugar, o valor de alguma coisa, assim usamos a linguagem de forma lógica. Então, a gente já tem aqui uma como é que é o nome? Um problema, não, uma fórmula, né? Linguagem básica mais lógica, como cada componente interage em si. E isso vai resultar a retórica, né? Que é o termo retirado do Trivium aqui.
é que talvez não tenha o mesmo significado, mas é retirado e aplicado dessa maneira. Eu tenho os elementos, eu aprendi a quantidade certa. O que eu vou fazer agora? Eu vou misturá-los do jeito certo. Não é só misturar, é do jeito certo, tá? Toda matéria tem uma retórica própria, ou sabedoria para expressar verbalmente e aplicar de modo prático o que se sabe e compreende. Quer ver um lugar onde todo mundo erra? Eu estudei teologia, eu entendo as doutrinas, e aí coloca a pessoa lá no púlpito da igreja. Ela faz tudo errado. Ela não consegue fazer. Por quê? Ela não entendeu como funciona a retórica disso. Ela não sabe aplicar o conhecimento no púlpito. Que não é a mesma coisa. Você ainda tem que aprender sobre comunicação. Você tem que entender várias coisas antes de ir para o púlpito. Por exemplo, as pessoas entendem o que você vai falar? Né? A linguagem que você vai usar? Veja como aconteceu comigo. Lá, meados de 2015, se não me engano, lá meados de 2015, eu entrei na faculdade de teologia. Eu comecei a estudar teologia. E eu fiquei fascinado com a teologia. O que eu vou falar para vocês é o que não me ensinaram e que fez falta na minha vida. Isso fez falta na minha vida. Eu perdi porque eu não sabia o que eu estou falando para vocês. Então eu fiquei fascinado com a teologia, tive vários mestres que até hoje eu considero mestre, eu achar na rua, eu abraço, são meus mestres mesmo, vou lembrar do Chiquinho, do Davi Meschiati, tem gente que fala Meschiati, eu falo Meschiati, do outro professor, Arnaldo, também não, esqueci o nome do professor agora, mas ele sabe que é ele, que foi de Novo Testamento, né, da IPI. Esses caras me ensinaram muita coisa. Quando eu fui para a igreja, eu estava louco para aplicar isso. Eu estava fascinado, apaixonado pela teologia. E quando eu fui para o púlpito, que eu comecei a usar a linguagem da teologia, sabe o que aconteceu? Eles não entenderam nada. Ninguém entendeu o que eu estava falando, porque eu estava usando uma linguagem teológica no púlpito de pessoas que não estavam acostumadas com isso. Ou seja, eu preciso aprender como aplicar aquilo que eu aprendo, entende? Senão as pessoas não vão aceitar. E é isso que aconteceu, eu fui rejeitado, né? Ninguém queria assistir uma pregação minha, e hoje ainda eu prego 2 vezes por ano. Uma vez por ano, no máximo, é o tempo que o pastor deixa eu pregar. Porque eu construí esse problema dentro da igreja, sabe? Além de outros também, né? Mas esse foi o início. Porque não me ensinaram que para você aplicar o que você aprende, você precisa compreender a forma certa de fazer isso. É por isso que eu diminuí a minha linguagem. Então, lá em 2015, eu escrevia como um acadêmico. Eu já peguei texto para ler e eu tive dificuldade de ler. E aí eu fui diminuindo a minha linguagem até ficar no mesmo nível de todo mundo. E não é que eu era especial, é que eu estava usando uma linguagem que não era do povo, né? E eu fazia parte do povo. Se eu fosse um cara que fizesse parte do meio acadêmico, eu nunca ia ter que fazer essa adaptação. Mas não, eu estava no meio acadêmico, mas a minha vida era no povo, né? Eu sou do povo, moro na favela, eu só conheço pessoas pobres igual eu, né? E eu tenho que falar para elas, eu não tenho que falar pro Davi Meschiati, eu não tenho que falar pro Chiquinho, não, eu falo para pessoas do mesmo nível que eu. Então isso aqui é importante. Como é que eu vou fazer para pegar todos os elementos e colocar na medida certa? Acho que a palavra medida cabe muito bem aqui. Você tem que entender isso também. Então, aplicando para o nosso exemplo impossível, você quer construir um avião? É só pegar a asa e botar em alguma coisa. Tá, mas onde eu coloco nessa coisa? Né? A asa do avião, ela tá na frente ou atrás? Ou é no meio? Né? Ela tá mais para cima ou mais para baixo? Ela tá mais fechada ou mais aberta? O motor, ele fica mais no final ou mais no meio da asa? Isso tudo faz parte da retórica, da aplicação. A sabedoria, você tem que saber colocar as coisas no lugar certo. Então isso faz parte do terceiro ponto aqui. O último ponto, infelizmente, mas não vai acabar agora não. Tem mais um pouquinho. A retórica do canal, por exemplo, do nosso canal, é que eu vou aprender alguma coisa,
aprender a linguagem básica, como funciona, e eu vou reduzir para fazer o vídeo, né? E o resultado final é a curtida que você vai dar agora, né? Ou o comentário que você vai dar agora, ou a compartilhação. Existe essa palavra? Acho que não. Mas enfim, tudo passa por essas três matérias: a linguagem, a lógica e a retórica, tá bom? Aqui tem um exemplo. A retórica da matemática consistiria na aplicação da matemática à pesquisa. Então, quanto tempo de vídeo eu tenho que fazer para fazer um bom vídeo? Estou usando matemática. É isso que eu estou usando, né? Quanto eu tenho que investir para fazer isso? Quanto é demais? Investiu demais, passou. Perdeu dinheiro, não vai recuperar e pronto, né? Quando é muito pouco? Então, essa é a retórica da matemática, tá? Aí eu coloquei aqui a nossa fórmula, ó. Linguagem mais lógica é igual a retórica, seria a aplicação daquilo que você aprendeu. Ou seja, o resultado final depende do conhecimento mais a aplicação correta. A retórica trata da aplicação correta de uma matéria. Beleza? Muito bom isso aqui, né? Muito interessante. Eu fiz uma tabelinha para ficar mais fácil de entender, porque eu falei de cada tema separado, né? Então essa tabelinha tá aqui. E olha que interessante, eu vou deixar essa tabela disponível para membros do canal Palavras em Chamas. E olha só, nem é canal Palavras em Chamas mais. Nós trocamos o nome, agora é EATRE, uma escola aberta de teologia reformada. E eu vou deixar este vídeo, esse slide, pronto para você que é membro baixar. É só ir na biblioteca do canal. Sendo membro, você vai achar a biblioteca do canal e baixar todo esse conteúdo aqui para você ler em casa, tá? Lembrar depois ou ver o vídeo lendo comigo, né? Simplificado. Gramática. Quais termos são usados na matéria? Qualquer matéria. Quais elementos básicos e onde são naturalmente aplicados? Quer montar um carro? Beleza. O que é um carro? O que vai num carro? Todo mundo pensou motor, mas não é só isso. Não é só isso. E não é só rodas também. Existe uma linguagem básica do carro, né? E se você não souber ela, você vai construir uma coisa sobre rodas, mas não vai ser um carro. Compreendem? Exemplo, qual foi o primeiro passo? Qual é o primeiro passo para escrever um livro? Aí eu trouxe uma resposta. Primeiro, saber escrever. E muita gente vai rir de mim. Todo mundo sabe escrever, Devaí. Não sabe não. Não sabe não, que eu leio os comentários, tá? Saber escrever corretamente, tá? Não é saber escrever como um deus do português, né? Porque às vezes esse tipo de livro é até ruim de ler, é difícil demais. Nós somos meros seres humanos. Temos que saber, pelo menos, escrever corretamente, tá? Ter algo para escrever. Você vai escrever sobre o quê? Ter algo para escrever. E dominar o tema que você vai escrever. Então, logo, para escrever um livro, não basta você ter uma ideia, você tem que dominar aquela ideia. É por isso que eu nunca escrevi livro. Eu nunca escrevi livro. Mas quando eu for velhinho, eu vou escrever. Linguagem. A linguagem própria daquilo que você quer aprender, do que você quer fazer. Eu quero aprender física quântica. Por onde eu começo? Pela linguagem. Entende? Esta é a questão. Depois, a lógica. Como cada componente funciona e se encaixa dentro do todo. Dentro da física quântica. Como cada parte dela se encaixa. Quais as formas para usar essas partes de forma lógica. Tudo que aprendemos sobre esta linguagem. Então, a linguagem mais a lógica é igual à retórica, que é a terceira matéria. Qual a maneira padrão ou correta de unir o conhecimento 1 e 2 criando o todo, né, o resultado final. Exemplo, eu posso vender um produto e só depois aprender para que serve? Você não vai conseguir. Por exemplo, eu quero vender isso aqui, né? Eu quero vender isso aqui. Como é que eu vou vender isso aqui se eu não sei o que é? Né? Eu nem sei para que serve. Então você não vai conseguir vender sem saber, a não ser que a pessoa seja muito boazinha, né, e quer te ajudar, ou que ela precisa disso e você não sabe o que é, mas ela precisa. Só que você vai vender bem menos do que se você soubesse. Então, a retórica, ela une os pontos. Ela une o passo 1 com o passo 2. Como é que eu vou vender um produto sem saber para que serve? Ou seria melhor aprender antes para vender melhor depois? Bem melhor aprender para vender. Esses são os 3 passos simplificados, né? Aí eu vou deixar um exercício para vocês, só para vocês verem como funciona na prática, de forma teológica, né? Exercício prático. Por que cremos na Bíblia Sagrada?
Por que acreditamos na Bíblia Sagrada? Solução. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1. Vai tratar sobre isso aqui. E é o básico da confissão, é o primeiro ponto da confissão. Aí eu coloquei os passos aqui. Ó. Primeiro, entenda o texto do capítulo 1 da confissão todo. Todo o texto do capítulo 1. Leia e compreenda cada referência bíblica usada e veja como foi aproveitada no tema. Isso é uma coisa que quase ninguém faz. A confissão está lá, escrita direitinho. Ela fala e coloca referência. A maioria das pessoas só lê o texto e vai embora. E acha que entendeu. Não funciona assim. Leu todo o capítulo? Leia cada referência bíblica. Veja como que a referência interage com o que o autor está falando. Entende? É assim que funciona. Aplique a linguagem básica à lógica. Ou seja, o texto mais as referências e desenvolva a resposta da pergunta: por que cremos na Bíblia Sagrada? Entende? Lendo e estudando todas as 3 matérias que você vai conseguir aprender mesmo. Isso é muito interessante. Gostei muito de passar isso para vocês. Espero que vocês aproveitem isso não apenas para teologia, mas para tudo na vida. Estamos passando por um período difícil e precisamos de conteúdo assim para ajudar vocês a melhorar de vida também. Bom, eu sei que a gente está passando por um período de desemprego muito grande. Pode ser aproveitado isso aqui. Calma aí, deixa eu tossir aqui. Engasguei com água. Então, o que eu mostrei serve para teologia ou para tudo. Ah, estou endividado. Serve também para você mudar em relação às dívidas que você tem. Eu perdi o emprego, o que eu vou fazer agora para trabalhar? Ó, o método tá aí. É só você estudar com calma que você vai aprender também. Fica com Deus, compartilhe esse vídeo, ajude o canal. Eu preciso da ajuda de vocês, tá? Veja a lógica das coisas, eu preciso da ajuda de vocês. Colabore para que o canal chegue mais longe, alcance mais pessoas, porque este vídeo também vai ajudar outras pessoas, assim como os vídeos do canal. Fique com Deus novamente e até mais.